Ah, ai, agora eu vou conseguir. Isso vai demorar muito. Ai. Olha, eu preciso começar o vídeo. Bem melhor agora. Ah. Olá, sou o Dr. Omar Amazonas. Eu ainda estou preso aqui, como podem ver. Estou aqui filmando em Full LQ, com toda a paciência do mundo para saborear esse delicioso cafezinho. Pois foi bem difícil conseguir ele, como podem ver, né? Bom, como já viram no título, o episódio de hoje é sobre disfunção sexual. Não em qualquer contexto, mas no contexto de prescrição de antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Mas por que falar sobre disfunção sexual e antidepressivos? Bom, como vocês devem saber, os antidepressivos estão entre algumas das drogas mais prescritas no mundo. Mas apesar delas serem muito frequentemente prescritas, esses efeitos colaterais não são tão falados assim. Você deve estar se perguntando o quão comum é a ocorrência de disfunção sexual dos pacientes que recebem um antidepressivo. As cifras variam, mas elas geralmente são bem altas em todos os estudos. Alguns dão 40% e outros até 70% dos pacientes irão desenvolver algum tipo de disfunção sexual. Bom, e ao contrário dos outros efeitos colaterais, que geralmente desaparecem em 2 semanas ou um mês no máximo, os efeitos sexuais demoram bastante para desaparecer. Se desaparecem, né? Levam meses, né, para ter alguma melhora. Bom, vamos começar vendo agora essa imagem do review de Reicograf et al. É bom lembrarmos, para começar, como funciona o ato sexual. Temos basicamente 4 fases. A fase do desejo, que é a que antecede o ato sexual em si. Dela se segue a fase da excitação sexual, que é onde irá ocorrer a maioria das mudanças dos órgãos responsáveis, que é onde ocorre a lubrificação desses órgãos, a ereção peniana nos homens e onde ocorre a vasodilatação e a turgência da vulva nas mulheres. Essa fase irá manter um platô mais ou menos constante até atingir a próxima fase, que é a fase do orgasmo. Os homens, a regra é se seguir depois do orgasmo um período refratário, na qual a continuação do ato sexual fica impedida. Já nas mulheres, elas podem ter orgasmos múltiplos, como também algumas podem ter um período refratário após um único orgasmo. Já outras podem ter muita dificuldade de chegar ao êxtase ou outras também nunca chegarem. Esse aspecto, então, portanto, é muito mais variável nas mulheres e extremamente uniforme nos homens. Bom, como eu disse no vídeo anterior, os neurônios de serotonina que saem da RAF, eles têm projeções em diversas porções do sistema nervoso central. Eles irão se projetar para diferentes áreas do córtex, para a amígdala, mesencéfalo, gânglio da base, hipocampo, entre outros locais. E além da projeção em tais lugares, ele irá alterar a atividade de outras áreas também de forma indireta, pois a liberação de serotonina em um neurônio que libera outro tipo de neurotransmissor poderá ser modulada pela serotonina. Você libera a serotonina em um neurônio
ele vai liberar mais ou menos do neurotransmissor dele em outro local. É como se fosse uma peça de dominó batendo em outra. Você dá um peteleco em uma peça de dominó, ela vai bater em uma peça, vai bater outra peça, outra peça, outra peça, até que derruba uma peça bem distante de onde o processo se iniciou. É um princípio parecido. Bom, voltando à imagem anterior, várias áreas do sistema nervoso são mais ativas durante o ato sexual. Áreas responsáveis pelo controle autonômico, ou seja, aquelas que regulam a fisiologia do corpo. Existem áreas que são responsáveis pela atenção, como áreas do córtex frontal. Também são mais ativadas áreas responsáveis pelo aspecto emocional e também áreas que regem a motivação de um indivíduo. Como vemos aqui do lado esquerdo, a serotonina afeta todas essas áreas. Lembrando, tá, pessoal, que essa imagem diz respeito apenas ao aspecto sexual e não está falando de nenhuma outra necessidade e interesse humano, tá? Bom, quando aqui, por exemplo, está dizendo que ele diminui o aspecto motivacional, está se referindo ao aspecto motivacional para o sexo apenas e não à motivação para qualquer coisa. Outra ressalva aqui nessa imagem é que existe uma série de locais não retratados e que são ativados durante o ato sexual, como por exemplo o córtex insular. Também tem locais retratados como em um dos aspectos podem estar participando de outro. Por exemplo, temos aqui a área subgenual do córtex cingulado, no caso o SGACC da imagem. Aqui ela está sendo retratada como responsável pelos aspectos emocionais, mas ela poderia muito bem estar sendo retratada também como responsável por aspectos autonômicos do ato sexual. Ainda estão sendo feitos estudos sobre o assunto, claro. Esse é um assunto ainda a ser bem desbravado. Ainda existem toda uma série de lacunas de como se dá a interação de antidepressivos nas áreas do sistema nervoso central responsáveis pelo desejo e pelo ato sexual. Às vezes fica difícil extrapolar os resultados de um estudo para todas as situações, pois às vezes é tomado como objeto de estudos pessoas normais e há diferença, né, no funcionamento de algumas áreas em pessoas normais e aquelas com diferentes transtornos mentais. Há estudos que são feitos em pessoas normais tomando antidepressivos e outros que são feitos em doentes mentais e fica difícil, né, extrapolar os resultados de um grupo para o outro. E claro, né, há estudos com limitações de participantes, de tempo de segmento, de qual antidepressivo o pesquisador escolhe para representar o que quer provar. Por exemplo, os próprios autores aqui eles usaram a paroxetina em alguns dos estudos deles para analisar as alterações. Mas talvez ela não seja a melhor opção, pois além das ações de inibição de recaptação de serotonina, a paroxetina também tem ação anticolinérgica, o que talvez torne ela não um bom exemplo para analisar o fenômeno da disfunção sexual e nos antidepressivos extrapolar isso para os outros. Nesta imagem, de outro artigo do mesmo grupo que fez a imagem anterior, vemos aqui, por exemplo, que a inibição de recaptação de serotonina irá diminuir a atividade no estriato ventral de pessoas normais, mas irá aumentar naqueles dos pacientes deprimidos. Isso ocorre porque já há uma baixa atividade de base neste local nos pacientes. O estriato recebe projeções de neurônios dopaminérgicos que ficam na área tegmental ventral, faz parte do assim chamado sistema de recompensa, que é o que gera o senso de gratificação por determinada ação ou comportamento. A área ventral do corpo estriato, no caso o núcleo accumbens, é responsável pelo aspecto motivacional do comportamento de busca do que a pessoa gosta.
No caso aqui estamos falando de sexo, mas ele está envolvido em uma série de outros comportamentos que causam gratificação, sejam eles saudáveis ou não. Enfim, e através de quais receptores os neurônios serotoninérgicos vão agir? O que se sabe hoje, principalmente os receptores 5-HT2A, 5-HT2C e o 5-HT3. Os receptores 5-HT3 eles estão presentes no córtex, principalmente em neurônios GABAérgicos. Lembrando que os neurônios GABAérgicos eles são inibitórios e eles também modulam a atividade de outros neurônios. Eles fazem sinapse axoaxônica nos neurônios de noradrenalina, inibindo a liberação dessa noradrenalina no córtex. Eles também inibem os neurônios glutamatérgicos, que esses neurônios glutamatérgicos eles se projetam até o mesencéfalo na área tegmental ventral. Então, se tais neurônios de glutamato eles são inibidos, os neurônios de dopamina na área tegmental ventral, alvo deles, também vão diminuir de atividade. Isso é uma reação em cadeia que pode inibir, seja o estímulo desse receptor 5-HT3, pode gerar uma reação em cadeia que acaba por inibir o sistema de recompensa. Regem os aspectos motivacionais do comportamento sexual. E os receptores 5-HT2C, eles também estão presentes em neurônios GABAérgicos, mas esses vão inibir diretamente tanto os neurônios noradrenérgicos do locus ceruleus, quanto os neurônios dopaminérgicos na área tegmental ventral, que se projetam até o córtex cerebral. Já os 5-HT2A, eles estão presentes em neurônios glutamatérgicos, embora possam estar também nos neurônios GABAérgicos que inibem esses mesmos neurônios de glutamato. Quanto a esse receptor, ele também está presente na medula espinhal e isso também pode ajudar a explicar parte dos efeitos sexuais. Há toda uma discussão sobre se a serotonina afetaria o ato sexual por alguma ação periférica, principalmente devido à serotonina, a maior parte dela está distribuída pelo corpo, fora do sistema nervoso. Contudo, hoje há uma tendência de que pelo menos a maioria dos casos e sintomas de disfunção sexual se explique pela ação da serotonina no sistema nervoso central, embora alguns casos possam ser explicados por alguma outra ação da serotonina periférica, como a inibição da óxido nítrico sintase. Tal inibição poderia dificultar a lubrificação vaginal e a vasodilatação na região, assim como também dificultar a ereção peniana. Bom, voltemos aqui à imagem anterior, lembrando que a serotonina irá atuar diminuindo os mais diversos aspectos da função sexual, aspectos cognitivos, emocionais, autonômicos e motivacionais, e ela irá também afetar as diferentes fases da função sexual, seja a geração do desejo, seja a fase da excitação, que no caso é a vasodilatação e a lubrificação da vulva nas mulheres e a ereção peniana nos homens, e também vai afetar a fase do orgasmo, tornando mais difícil atingir o orgasmo nas mulheres e também nos homens, com acréscimo de dificuldade de ocasionar na ejaculação. No lado direito da imagem, temos uma tabela constando que a noradrenalina diminui a libido. Há que se fazer um comentário sobre isso. Tem estudos feitos com reboxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, que mostram melhora e não piora da função sexual. Os autores que fizeram essa tabela, Reicograf et al., comentam sobre esses estudos no texto da revisão deles, da qual eu tirei essa imagem. Eles explicam essa discrepância de resultados porque os estudos anteriores foram feitos em pessoas depressivas cuja libido já estava baixa de início. Ou seja, tomaram remédio, melhoraram, a libido melhorou junto. Já eles, o Reicograf et al.,
eles usaram uma outra metodologia. Eles analisaram o mesmo remédio em pessoas normais e viram que em tais pessoas foi notado piora dos aspectos do comportamento sexual. E eles também usaram exames de imagem e verificaram redução de atividade nas áreas responsáveis por certos aspectos da função sexual. Isso aí é um exemplo de como metodologia diferente pode levar a resultados diferentes também. Agora, comentando sobre o centro da imagem, aqui mostra que o aumento de dopamina, na verdade, melhora a função sexual. Aqui constando que os autores encontraram que quem usou os remédios que estimulam a dopamina tiveram mais facilidade em se manter excitados. Outros estudos de outros autores, feitos com medicamentos que estimulam a dopamina, geralmente a bupropiona, mostram de fato que na verdade não há diferença da bupropiona em relação ao placebo. Aqui vemos que nos exames de imagem, esses autores aqui eles verificaram aumento da atividade em certas áreas e diminuição de atividade em áreas responsáveis pelos aspectos atencionais do ato sexual. Contudo, em questão de clínica, geralmente não se vê ninguém reclamando de disfunção sexual com medicamentos dopaminérgicos, seja em qual aspecto for. Lembrando que a bupropiona não é apenas uma inibidora de recaptação de dopamina, mas ela também inibe a recaptação de noradrenalina. Então, talvez ela não seja uma boa opção para se estudar de forma isolada o estímulo dopaminérgico. Os estudos que tratam de disfunção sexual com antidepressivos geralmente tratam de disfunção sexual devido ao uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Mas os antidepressivos mais antigos, os imaus e os tricíclicos, eles também podem ocasionar disfunção sexual, visto que eles também aumentam a concentração de serotonina. Mas alguns deles podem ser que não ocasionem tanto transtorno, por também terem um mecanismo de bloqueio de algum neuroreceptor, ou também por aumentar a dopamina, que contrabalanceia no final das contas os efeitos da serotonina. Bom, com tudo isso em mente, o que fazer quando ocorre disfunção sexual devido ao uso de antidepressivos? Antes de mais nada, é bom lembrar que uma grande parte dos pacientes eles já terão disfunção sexual devido ao próprio transtorno mental de base. Muitos desses pacientes não verão problemas em ficar um tempo a mais com o libido prejudicado, desde que, é claro, melhore em outros aspectos de sua vida, né? E também, alguns pacientes, eles verão os efeitos colaterais sexuais até como bem-vindos. Tem, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em pornografia e a diminuição do ato compulsivo, desse hábito que a própria pessoa acha como danosa muitas vezes, isso será muito bem-vindo. Outro caso que eu posso dar, um outro exemplo, eu já tratei com sucesso ejaculação precoce de um paciente com paroxetina, que tem um efeito colateral de causar ejaculação retardada. Eu dei a paroxetina, o paciente começou a demorar mais para ejacular, e isso para ele era bom, já que ele fazia isso muito rápido. Então, cada caso é um caso. A simples presença da disfunção sexual não significa que ela mereça um tratamento. Tem vários fatores que têm que ser analisados antes de tomar uma conduta em relação a isso. Para aqueles que reclamam, há estratégias a serem seguidas. A mais óbvia é simplesmente esperar. Tem estudos que dizem que 80% dos pacientes irão melhorar espontaneamente dos efeitos colaterais sexuais em alguns meses. Outros, menos otimistas,
dizem que são 5 a 10% dos pacientes que irão melhorar espontaneamente. Mas todos eles concordam que a melhora, caso ela ocorra, ela leva um tempo grande, entre 4 e 6 meses depois disso do tratamento, ao contrário dos outros efeitos colaterais, que geralmente desaparecem em torno de um mês no máximo. Outras estratégias a serem seguidas devido a essa queixa: conceder dias de folga do remédio quando o paciente quiser desenvolver algum ato sexual. Essa estratégia não é muito recomendada porque é um convite à não aderência ao tratamento, além de também não ser possível utilizá-la com alguns antidepressivos que têm uma meia-vida mais longa, tipo a fluoxetina. Outra possibilidade seria simplesmente diminuir a dose do antidepressivo, o que nem sempre é possível, porque se a dose foi aumentada é porque aquela dose, o paciente chegou até ali, inclusive porque provavelmente não estava muito bem com doses menores. E a redução da dose pode significar um retorno dos sintomas do transtorno mental de base, o qual o paciente procurou o psiquiatra para início de conversa. Outra estratégia possível é simplesmente trocar o antidepressivo, quando possível, claro, por outro que não tenha tantos efeitos colaterais sexuais assim, ou não tenha efeitos colaterais sexuais. A bupropiona, por exemplo, os estudos mostram que ela não é diferente em relação ao placebo no quesito disfunção sexual. E lembra que os efeitos colaterais sexuais são mediados pelos receptores 5-HT2A, 5-HT2C e o 5-HT3? Existem antidepressivos que bloqueiam um ou mais desses receptores. A mirtazapina, a trazodona, vortioxetina, a agomelatina. Todos esses bloqueiam um ou mais desses receptores e, por causa disso, é muito menos frequente queixas sexuais com eles. Claro que nem sempre é possível trocar, ou às vezes esses outros remédios têm também, cada um deles, a sua contrapartida, né? Ou seja, nem sempre, apesar desse aspecto ser melhor, necessariamente será em outros aspectos, né? E, bom, outra possibilidade é fazer associação de remédios. Colocar o inibidor de recaptação seletivo de serotonina ou o inibidor de recaptação de serotonina ou adrenalina junto com algum desses, no intuito de melhorar a disfunção sexual. Outras estratégias farmacológicas é reposição de testosterona. Tem estudos que dizem que ela aumenta a libido. E também inibidores de fosfodiesterase 5. No caso, a sildenafila, por exemplo, a famosinha pílula azul. Essa estratégia geralmente é mais eficaz em homens do que em mulheres. Como estratégias não farmacológicas, temos, é claro, a terapia comportamental e também a prática de exercício físico. Gente, exercício físico é tão mais importante que terapia e uso de remédio. Até nisso ele vai melhorar. Quem quiser melhorar, daqueles pacientes que têm alguma perspectiva de poderem ver no futuro parar de tomar remédio, exercício físico é necessário. Não vai acontecer melhor ou ela não vai durar por muito tempo se a pessoa não seguir por esse caminho também. Bom, para finalizar aqui, é bom deixar mencionado que uma pequena parcela dos pacientes continuarão com disfunção sexual mesmo após o encerramento do uso do antidepressivo. A conduta em relação a esses pacientes, não existe nenhuma conduta peculiar. Geralmente as condutas farmacológicas e as não farmacológicas também são as mesmas da disfunção sexual que aparece quando a pessoa está usando o antidepressivo. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que tenham gostado. Espero ver vocês na próxima, né? Agora que acabou o vídeo, eu quero fazer um experimento aqui. Eu quero ver se, afinal de contas, o café que eu tomo aparece nessa xícara por uma espécie de mágica ou se uma das cápsulas é consumida também nesse processo no qual o café aparece aqui, né? Quando ocorre aqueles saltos temporais estranhos.
Bom, vamos aqui só aguardar um pouco o salto temporal ocorrer, né? E se desaparecer uma dessas cápsulas é porque, na verdade, eu estou consumindo elas. Sim, eu ainda não sei como funciona aqui esse universo ainda. Ou se é que dá para chamar isso de universo, né? Eu não sei muito bem. Ah, aconteceu de novo. O café apareceu aqui, ó. Agora, tá. Isso deixa tudo ainda mais confuso. Ai, de onde saíram essas cápsulas? Sim, inscrevam-se nas minhas redes sociais. Você vai me ver tomando café tá sempre aqui? Pode ir embora. Vai. Até mais.